A produção acaba de me informar que também temos uma nova informação, que estamos ao vivo, Thaís, só confirma para mim. Tá, então eu quero, antes de pedir a análise do Cristiano Beraldo para esse posicionamento de Hugo Motta, eu quero convidar para participar do nosso bate-papo, inclusive, o advogado da Carla Zambelli, doutor Fábio Pagnosi, que nós trouxemos há pouco aqui uma declaração gravada. Doutor Fábio, muito obrigado, viu, pela gentileza em atender a Jovem Pan, o nosso convite. Eu acho que tem alguns aspectos para nós destacarmos e debatermos aqui. A gente gostaria de escutar do senhor um complemento a uma informação que foi trazida há pouco sobre a apresentação de Carla Zambelli de forma espontânea e voluntária às autoridades italianas. Porque quando nós trouxemos inicialmente a informação para a nossa audiência, o destaque era detenção de Carla Zambelli na Itália, presa em seu apartamento em Roma, após um parlamentar italiano compartilhar a localização de Carla Zambelli com as autoridades italianas. E aí nós trouxemos a manifestação do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, que traz a informação da apresentação voluntária de Carla Zambelli às autoridades. Depois trouxemos também a declaração do senhor, uma declaração gravada que reforça essa informação de Sóstenes Cavalcanti. Queria que o senhor explicasse para a gente como aconteceu essa apresentação ou essa detenção de Carla Zambelli em Roma há algumas horas. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder dizer o que aconteceu. Bom, na verdade, diferente do que o deputado Ângelo Bonelli está falando, a deputada ela se apresentou de forma espontânea, né? Já havia, desde o início, quando ela foi para a Itália, um acordo conosco da defesa para que ela se apresentasse, porém estava aguardando um momento oportuno, né? Esse momento oportuno veio chegando, ela tem muitos problemas de saúde, ela estava sem poder sair de casa, estava vivendo uma vida ali sem poder ver a luz do sol, então ela preferiu se apresentar de uma forma mais rápida do que nós queríamos, na verdade, porque agora é férias ali na Itália, né? Então é Ferragosto, as autoridades, muitas não estão ali em Roma, porém foi uma decisão da Carla para se entregar, na verdade para se apresentar, porque o que ela queria dizer e o que a defesa também sempre falou é que a Carla nunca foi fugitiva na Itália, né? Ela nunca esteve lá fugindo de algo, porque na Itália ela não é acusada de cometer nenhum crime. O que existia ali era, na verdade, um pedido político, né? Um pedido de extradição, e nesse momento é isso que ela está passando por ali, né? Fábio Pagnosi, advogado de Carla Zambelli, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Doutor, vou pedir licença, vou chamar também os nossos comentaristas, mas antes só queria tirar uma dúvida. O senhor advoga para Carla Zambelli aqui no Brasil ou na Itália? Só tira essa dúvida, por gentileza. Tá, na verdade eu fico no Brasil, na Itália é o Pieremílio Samarco, né, o nosso parceiro lá. Perfeito. Doutor Pagnosi, a pergunta agora é do nosso comentarista, também advogado, colega do senhor, o Nelson Kobayashi. Doutor, boa noite, um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação à sua estratégia, porque na primeira manifestação que a gente teve do senhor, a manifestação gravada, o senhor falou sobre julgamento, mas pelo que consta, se trata de um julgamento aqui no Brasil, esse, o da invasão no sistema do CNJ, expedição de mandado falso, um julgamento com trânsito em julgado, ou seja, encerrado, uma condenação indefinitiva. Qual é a estratégia do senhor agora jurídica em relação a tudo que envolve a Carla Zambelli? É a não extradição? Se isso virar um processo na Itália, o senhor espera ter um novo julgamento do zero lá? Como é que o senhor convive com a possibilidade de uma execução da pena na própria Itália também? Explica pra gente a sua estratégia. Boa noite, Kobayashi. Boa pergunta. Sim, na verdade aqui no Brasil só resta uma revisão criminal, né, que cabe a qualquer momento e nós não achamos que esse seja um momento oportuno de fazê-la, né? Então, na Itália, sim, que nós esperamos um julgamento justo, um julgamento ali imparcial. Então, ali primeiramente vai ocorrer o julgamento, primeiramente, antes do julgamento, se o ministro da Justiça vai aceitar ou não a extradição. Essa é a primeira coisa, né? Que muitos acham que se ele não aceitar a extradição, ela vai continuar sendo criminosa. Não, na Itália, na verdade, ela não cometeu o crime,
Então, ela vai, a partir do entendimento do ministro da Justiça de extraditá-la, ela, como cidadã italiana, tem direito à defesa. Então, lá sim, ela pode começar um processo do zero e ela ser ou não condenada por algo na Itália, e também pode, depois do fim desse processo, que até a Corte Superior, ela ter o seu processo julgado também para extradição. Porém, se o ministro da Justiça ali entender pela não extradição da Carla, ou o próprio procurador-geral, a partir desse momento a Carla ela pode andar livremente pelas ruas da Itália e ela não deve nada à justiça italiana. Fábio Pagnosi, o advogado de Carla Zambelli, ao vivo com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Próxima pergunta, Luiz Felipe Dávila. Doutor Pagnosi, boa noite. No seu ponto de vista, é melhor que Carla Zambelli cumpra a pena no Brasil ou na Itália, caso isso for confirmado, como o senhor bem disse, pela justiça italiana? Boa noite. Na visão da defesa, acho que a Carla teria que cumprir, se tiver que cumprir uma pena, que ela cumpra uma pena na Itália, né? Quer fazer um complemento, Dávila? Não, era essa a minha dúvida. Obrigado. Perfeito. Tá, agora, doutor Pagnosi, a próxima pergunta é do Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Doutor Fábio, boa noite. Tendo em vista o que aconteceu, por exemplo, com o Alberto Cacciola, que também sofreu uma condenação no Brasil, foi para a Itália, ele era italiano, e acabou preso em Mônaco, né, numa expectativa de que, em razão da União Europeia, teria liberdade de circular por lá, mas isso acabou se provando equivocado. No caso de não haver a extradição da deputada Carla Zambelli, há uma restrição de circulação dela por outros países ou ela se torna uma cidadã europeia com pleno direito de circulação? Não, aliás, uma ótima pergunta, boa noite. Sim, ela vai ter restrições onde o Brasil tem acordos, né? Ela vai continuar ali com restrições em alguns países, tá? Porém, na Itália, que é o país onde ela é cidadã e ela decidiu, assim, morar lá, ela não vai ter problema nenhum e ela pode circular livremente por lá. Agora, doutor Pagnosi, nós trouxemos há pouco aqui uma fala de Carla Zambelli, que foi publicada pelas redes sociais há 3 dias, agradecendo inclusive o senador Flávio Bolsonaro pelas últimas manifestações, por ter, nas palavras dela, pedido ou solicitado a Giorgia Meloni que intercedesse ou que verificasse a situação dela. Queria que o senhor trouxesse para a nossa audiência alguma informação a respeito de contatos que tenham sido feitos com autoridades da Itália, se algumas figuras estão sabendo desse caso que envolve a deputada Carla Zambelli. Queria que o senhor trouxesse para a gente essas informações e também, como complemento, queria que o senhor explicasse para a nossa audiência quais são os próximos passos, né? O senhor disse que formalizará esse pedido de asilo político, de não extradição. Quais são os próximos passos quando o senhor formaliza esses documentos à justiça italiana e se há a expectativa de deliberação ou não, até quando? Bom, vamos lá, deixa eu lembrar de tudo. Claro. Quanto ao senador Flávio Bolsonaro, tem uma admiração muito grande pela Carla, a Carla tem uma admiração muito grande pela família Bolsonaro, né, diferente do que muitas pessoas acham que o Bolsonaro, né, a família em si não falava com a Carla. Isso nunca existiu, nunca teve briga entre eles, né? Então, assim, o senador pediu ajuda ao governo italiano, sabendo que realmente o que está acontecendo é uma perseguição política, né? Apesar dela ter sido condenada, nós temos que ponderar aí qual o prazo que ela foi condenada, qual é o peso, né, pesos e medidas dessa condenação. Então, um hacker que fez a invasão do sistema, ele pegou 8 anos, mas a Carla, que nada foi pego com ela de prova, a não ser um único print daquele documento, tendo a prisão, né, decretando a prisão do Alexandre de Moraes, ela pegou 10 anos, né? Então, processos aí que a gente pega da época de Lava Jato, que estão até hoje parados e a grande maioria estão sendo arquivados,
você pega o de Carla Zambelli em um tempo curtíssimo, né? Se a gente for ver tempo recorde, ela já foi condenada e obrigada a cumprir pena. Então, existe aí uma preocupação, né, da democracia brasileira. Eu acho que não só do PL, mas eu digo num geral, num contexto geral, e também não dando nomes a ministros e nada que fazem aqui, mas realmente de entendimentos estranhos, obscuros. E eu acho que o Flávio Bolsonaro pediu ajuda a Meloni, ao ministro da Justiça, dizendo: olha, prefiro, né, que a Carla esteja aí para ter algo democrático, que o que a gente está vivendo aqui hoje não é. Então, imagino que não foi nada ligado contra pessoas aqui do Brasil, mas sim contra o que está acontecendo aqui, né? Na questão do que faremos na Itália, isso depende muito do que vai ser decidido pelo ministro da Justiça. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, no caso dele decretar, né, aceitar a extradição. Agora, se ele não aceitar a extradição, aí o trabalho da defesa vai ser completamente outro. Então, a gente não tem prazo quanto a isso, tá? O que eu queria só salientar é que a Carla, então, se apresentou diferente do que a Polícia Federal está falando, do que o Ministério da Justiça está dizendo, do que o deputado italiano está falando e que hoje o ministro do Lula, Márcio França, acabou de postar na rede social dizendo que vem por aí a maior delação premiada do Brasil e com a cara da Carla Zambelli, né? Então, deixando claro, não existe delação premiada nenhuma, as pessoas tentam ganhar fama em cima de uma deputada que está sendo ali, foi esquarçada, né, do Brasil e está vivendo ali em situações críticas na Itália, né? Teve que se refugiar. Os posicionamentos da defesa de Carla Zambelli ao vivo aqui na Jovem Pan, doutor Fábio Pagnosi. Doutor Fábio, só para a gente fechar, o Nelson Kobayashi tem mais uma questão. Você, Koba. Doutor Fábio, eu gostaria de mudar de assunto. Não sei se o senhor também está atuando na questão da perda do mandato. Da Carla Zambelli. A gente viu há pouco uma manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta. Como é que o senhor está vendo esta questão também, a saída dela do parlamento brasileiro, o que o senhor espera da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara? Fala para a gente. Olha, quanto à CCJ, fizemos uma manifestação, uma defesa muito bem elaborada, fizemos bastante pedidos de oitivas, inclusive uma das oitivas era de que a Carla aparecesse por vídeo com o próprio Delgatti, porque ela não teve esse momento de defesa no seu processo que já transitou em julgado, inclusive. Então, a gente pede algumas oitivas de alguns personagens ali. A gente tem bastante fé que na CCJ a gente possa ganhar. Agora, quanto à votação do plenário, depende muito do momento que a Câmara vai estar, né? Porque estamos aqui com INSS, IOF, taxação, então isso mexe muito com os parlamentares, cada decisão reflete ali no que cada um pensa. Então, hoje, o nosso pensamento não é o mesmo de 20 dias atrás. Então, a gente tem que aguardar um pouco a volta do recesso da Câmara para sentir novamente o termômetro de como pode ser esta votação. É isso, doutor Fábio Pagnosi, advogado da Carla Zambelli, conversando ao vivo com a gente. Doutor, gostaríamos de agradecer a sua gentileza em nos atender, os esclarecimentos, trazer à luz todas as informações a respeito da defesa e das estratégias jurídicas a partir dessa apresentação e ou detenção. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço e até a próxima. Agradeço. Pois vamos repercutir essas informações compartilhadas pelo advogado de Carla Zambelli. Dávila, acho que tem alguns pontos trazidos pelo doutor Pagnosi em relação ao episódio da detenção ou apresentação, a estratégia jurídica. Ele também trouxe o posicionamento dele a respeito daquela informação que trouxemos, né? Flávio Bolsonaro teria conversado com Giorgia Meloni e, por fim, falou da estratégia de defesa junto à Câmara dos Deputados também. Acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, ele disse claramente que se houver cumprimento de pena, prefere que Carla Zambelli cumpra a pena na Itália e não no Brasil. Ou seja, esse é o primeiro ponto que ela deve permanecer na Itália. Segundo ponto
é a questão do julgamento. A ideia, a estratégia da defesa, parece claro, o Koba está aí para esclarecer mais, que é mostrar que foi um julgamento com um certo tom de tempero político, né? Então é tentar desmerecer o julgamento com esse tom de tempero político e mostrar que, por ter tempero político, foi um julgamento imparcial. E a imparcialidade, e aí tentar fazer um novo julgamento na Itália, como ele mesmo diz, de maneira mais isenta, apartidária, como deveria ser a justiça, né? Mas eu entendo que, pelo o caso, é muito difícil desfazer provas robustas que, de certa forma, balizaram esse crime e essa condenação no STF. Então, mas eu entendo. Então, eu vejo que ele tem uma esperança de uma revisão do olhar para os fatos do crime na Itália e, portanto, até uma pena mais branda. E a outra coisa é a esperança na CCJ do Congresso Nacional. Então, a meu ver, é uma estratégia muito baseada em esperança, assim, porque realmente o fato está complicado para o lado da deputada Carla Zambelli. Mas, nesse mundo que nós vivemos hoje, que eu digo que a gente vive nesse mundo líquido, do direito líquido, do entendimento líquido, pode ser que ele tenha esse fio de esperança, possa ser algo, embasar uma nova estratégia ou talvez um novo revisionismo do caso na Itália.